Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre Sócrates. E Sócrates é um tema que com certeza é muito importante para os nossos estudos, para o nosso conhecimento, para as provas que vamos fazer ao longo da nossa vida, como pelas provas cotidianas, né? Para a nossa vida mesmo, a gente entender um pouco sobre nós mesmos, né? Então é um tema muito legal da gente estudar, né? Sócrates ele nasceu por volta de 470 a.C. em Atenas, então ele era um cidadão ateniense, fazia parte daquela cidade, filho de pai e mãe ateniense, inclusive sua mãe era uma parteira e seu pai era um escultor, então não fazia parte de uma elite, né? Muito pelo contrário, né? Ele inclusive fez parte de campanhas militares, até como soldado, uma patente mais baixa no exército, não fazia parte dessa elite ateniense, mas que teve uma influência muito forte sobre essa cidade, né? E essa influência do conhecimento, né? Do que ele carregava, né? Do fato de ele ser um grande filósofo, né? Então, o que é primeiro, o que é um ponto primordial para a gente entender de Sócrates? Primeiro, ele vai mudar a forma de pensar na época, que hoje interfere completamente na nossa vida. Primeiro, antes de Sócrates, nós tínhamos os pré-socráticos. E os pré-socráticos eles se dedicavam muito ao estudo da natureza, da physis. Era um estudo muito cosmogônico, de onde surgiram as coisas, de onde veio tudo, né? E é um estudo muito legal de se fazer, porém muito hard. Porque precisa que a gente tenha um conhecimento muito simbólico, mítico, porque eles trazem esses elementos. Então, mas é um estudo fenomenal. E Sócrates ele vai pegar esse conhecimento e trazer para a gente de uma forma mais palpável. Ele vai inaugurar uma forma de pensar que seria uma filosofia antropológica, humana. Vai falar de algo muito próximo da gente, que é a ideia da moral, da política. Quem sou eu? O que é a razão? O que são as emoções, os sentimentos? O que é o corpo físico? O que tem para além do corpo físico? Então ele vai restringir muito esse conhecimento nesse aspecto humano, né? Isso para a gente é muito importante, né? Existe até uma parafrase muito interessante com Nietzsche, né? Que diz que Nietzsche colocava a ideia de que com Sócrates a filosofia meio que morreu, perdeu, ficou efêmera, né? E talvez esse seja o ponto fundamental da gente entender, porque com Sócrates ele vai restringir a filosofia ao homem, vai perder essa característica mais macro, né? Na verdade não perder, mas acaba limitando um pouco quando centra muito no homem. Enfim, uma das grandes frases dele, célebre, que nós usamos muito e conhecemos, é só sei que nada sei. Essa frase é de extrema importância para todos nós, quando a gente se relaciona com a ciência, com a arte, com a própria filosofia, etc. Por quê? Porque nos dá a possibilidade de caminhar, nos dá a possibilidade de dar cada vez mais passos em direção a nós mesmos, em direção ao conhecimento. Algo que se a gente não tem isso como uma meta de vida, a gente se enrijece, petrifica, né? Não vai caminhar. Então se a gente acha que já sabe algo, é provável que a gente esteja petrificado. É interessante que essa frase surgiu após o oráculo de Delfos citar que Sócrates era um sábio, um grande sábio. E ele foi pesquisar por que ele achava que era um grande sábio, por que isso foi colocado, né? E ele entendeu que a diferença que ele tinha entre os grandes homens da época, os grandes pensadores, filósofos, é que ele achava que todos achavam que sabiam alguma coisa. E ele era o único que achava que não sabia. Daí veio essa ideia de que só sei que nada sei, porque era a única sabedoria que ele tinha de fato, que ele só sabia que não sabia. Enfim, outro grande conhecimento de Sócrates que temos que lembrar com certeza é a ideia do diálogo. Né? O diálogo socrático ele é algo fundamental, porque era um método educativo de Sócrates, talvez um dos métodos mais profundos, belos e maravilhosos que possa existir. Que se atribui à ideia da formação humana, da educação, né? Primeiro, diálogo são dois logos. Muito se coloca aí livros, dicionários, etc., como se fosse um debate, uma conversa entre dois seres. Aí você tem aquela conversa e
Daí veio essa ideia do diálogo. Porém, tem uma ideia do termo em si, do conceito grego, que eu acho que é muito interessante a gente resgatar. Quando se fala de logos, se fala de inteligência. E a inteligência humana não vai estar presente numa discussão, num debate. Então, por isso, talvez isso seja um ponto que vai nos permitir entender melhor o que é o diálogo. Porque quando Sócrates fala de diálogo, ele está falando de algo muito mais profundo. Ele está falando de algo ligado à nossa inteligência. Então, se eu for conversar com você e for um debate, eu gosto mais de pagode, e o outro vai falar, eu gosto mais de forró. Concordam que isso aí é muito mais emocional, tá conectado aos gostos, do que em si com a inteligência humana, entende? Porque você gostar de pagode e forró é o gosto de cada um, isso não tem algo muito profundo da consciência humana. Mas quando se fala de diálogo socrático, a tendência é chegar nesse ponto. Então não é apenas um debate, uma discussão, que isso é até uma coisa que criticavam muito lá dos sofistas, né? Que não tinham compromisso com a verdade. E essa é a ideia interessante, a verdade. Por quê? Porque esse diálogo socrático era a busca pela verdade. Era uma das ideias que ele tinha como primordiais. Se o seu diálogo não está buscando a verdade, não é diálogo. Não importa. Não precisava nem estar falando. Você está falando sobre opiniões. E o mundo das opiniões, para Sócrates, tanto faz como tanto fez. E é interessante porque nós ficamos muito presos a essas opiniões, né? Imagina só, é uma imagem clara que eu tenho do mundo das opiniões. Vamos assistir o jogo da seleção brasileira. Pessoas como eu, que não sei jogar nada. Pessoas como alguns dos meus colegas, que também não sabem jogar nada. Entendem perfeitamente por que o time de futebol da seleção perdeu o jogo. E sabem explicar perfeitamente qual foi o erro do técnico. Gente, um técnico de futebol que tem 30, 40 anos de experiência, que ganhou títulos mundiais, será que eu vou saber mais do que ele errou ou não? Entende? Então, isso é uma das opiniões. Quando a gente fala do diálogo, não. Sócrates está querendo sublimar esse contato entre seres humanos. É uma busca por uma verdade, de fato. Apesar dele não dizer que a gente vai chegar na verdade. Por quê? Porque nós estamos presos ao mundo. Esse mundo manifestado. Então, é o mais próximo que a gente possa chegar dessa verdade. E o mais próximo que a gente pode chegar dentro dessa verdade vai ser através do diálogo. Né? Então, lembrem, duas inteligências. O diálogo tem esse compromisso, que é o compromisso com a verdade. Dentro desse diálogo, aí surge o método socrático. O que é o método socrático? É um método que ele utilizava, que é um método que eu creio um dos melhores em relação à pedagogia, à educação, ao aprendizado humano, eu acho sensacional, e que ele utilizava com foco em ensinar os seus discípulos. Ele não fazia diálogo com qualquer um. Vamos dialogar ali com cicrano. Não, ele dialogava com os seus discípulos. Né? Ele não estava querendo dialogar com todo mundo. É tanto que ele bota um dos primeiros princípios do diálogo, é você estar aberto ao diálogo. É você querer entrar no diálogo. Se não quer, não tem diálogo. E esse querer entrar no diálogo era como se fosse um convite mesmo que ele coloca. E aí, vamos dialogar? Aí o sujeito, vamos. Então, que se inicie o diálogo. Se ele falar, não quero dialogar, ou se ele não está preparado para isso, quer discutir, debater, não tem diálogo. Vemos até em muitas obras, como a República, lá temos exemplo do Transímaco, né, que perde a cabeça. Não, o Transímaco se retira do diálogo porque está atrapalhando, né, você não está aberto ao diálogo. Então isso é importante da gente lembrar sobre o diálogo. Ele só começa com isso. Sem isso, não se inicia o diálogo. E aí, entra em cena a maiêutica, que é muito atribuída à ideia de dar nascimento à alma humana. Você paria a alma humana, né? Até que ele colocava, minha mãe era parteira de corpos, eu parteiro de almas, né? Bem interessante essa ideia de Sócrates, né? Isso vai consistir em perguntas e respostas, né? Você não vai pegar nas obras de Platão, onde ele cita Sócrates, Sócrates lhe dando aula, fazendo um monólogo, lhe ensinando algo. Ele vai estar dialogando, e isso através da maiêutica, que são perguntas e respostas. Então vamos falar sobre a vida. A vida é simplesmente acordar e curtir.
ir pra praia, tomar banho. Aí ele vai perguntar, será que a vida é só isso? É apenas ações? É apenas uma condição de ir pra praia? Né? Até aquela famosa pergunta, né? Quem é você? Aí eu vou falar, eu sou Rafael. Ok, você é um nome? Entende? Então, essas perguntas e respostas consistem na maiêutica, onde Sócrates vai entrar com a ironia, que é justamente isso. Você é apenas um nome? Seria essa ironia. De fato, ele vai trabalhar com esses elementos para que você mesmo chegue nesse conhecimento, nessa verdade, como ele atribui. Então, Sócrates ele não vai te dizer a justiça é isso, a política é isso, você é isso. Não, ele quer que você chegue nisso. Daí, ele vai utilizar essa ironia. Por quê? Porque a ideia é que a maiêutica, esse nascimento da alma, nasce de você mesmo. Então, para Sócrates, a verdade existe, a verdade está em você, está em mim, está em todos nós. A verdade não está no livro. A verdade não está nesse meu resumo de aula aqui no computador. A verdade está em mim. Esse resumo de aula vai fazer com que eu chegue nessa verdade em mim. Entende? O livro A República de Platão, que eu vou ler para entender o diálogo sobre a justiça, as formas de governo, não está ali, está em mim. Através daquele contato eu vou ter esse nascimento do conhecimento. Isso é o famoso método socrático, de te fazer chegar ao conhecimento. Né? E é esse conhecimento que está dentro de nós. Né? Essa é a ideia fundamental. Se a gente entende isso, a gente vai entender com certeza muito mais rápido as obras de Platão. O compromisso lá não é debater, discutir ideias, mas é chegar num conceito da verdade, num conceito de uma ideia profunda. Né? Outra ideia interessante de Sócrates, que isso não podemos esquecer, é a ideia da imortalidade da alma. Para Sócrates, o ser humano era composto de duas partes, digamos assim, de forma resumida. O corpo, os instintos, né, esses elementos mais grosseiros aqui que nós sentimos, tocamos, né? E é composto por elementos mais sutis, os sentimentos, os pensamentos. Esses elementos mais sutis seriam os elementos da razão humana, desde que voltados para essa verdade. Então esses pensamentos e essas emoções humanas seriam justamente essa alma humana. E ela não morre. O que morre é o corpo físico, o que morre são os instintos. A alma não morre. Né? Então isso é interessante porque isso é a mentalidade socrática. Nós não podemos esquecer desse ponto. Então para Sócrates, a alma humana é imortal. O corpo é que é mortal. E o corpo, ele até cita lá no julgamento de Sócrates, que é a prisão da alma dele. É tanto que um dos pontos lá que se aborda dele aceitar o julgamento, né, porque queriam, no final a gente vai falar um pouco mais, mas antes da morte dele, queriam até fugir com ele para ele não ser morto, né? Ele foi acusado lá em Atenas, enfim. Mas ele fala, não, tô tranquilo, é nessa hora que eu vou saber que essa prisão, né, como é que é a liberdade em relação a isso, entende? Olha que legal. Isso é a ideia da imortalidade da alma. E aí, outro ponto que ele colocava era a crítica aos sofistas. Por quê? Porque ele dizia, né, dá para sentir, né, o drama dessa vida socrática, né? Ele está preocupado com o ser humano, ele está preocupado com seus discípulos, ele está preocupado em ajudar você a ser mais consciente, a passar por uma catarse, um conhecimento profundo, enfim. E os sofistas não. Os sofistas, eles, na época, cobravam para ensinar. E não tinham compromisso nenhum com a verdade. Aquela verdade que Sócrates tanto defendia. Os sofistas tinham compromisso com as opiniões, com o mundo das opiniões. E muitas vezes esses sofistas ensinavam futuros legisladores políticos da época, e era a arte de convencimento, de conseguir falar bem, das pessoas acreditarem em você. Então ele criticou muito isso, bateu muito nesse ponto, né, que não devemos falar das opiniões, das verdades, e que não deveríamos cobrar pelo conhecimento, porque o conhecimento é algo para ser generoso, algo para ser entregue a outros seres humanos. Isso é outro ponto interessante, né? E por fim, sua morte, né? Que de certa forma muito do conhecimento socrático está até atrelado lá ao julgamento de Sócrates, né? No
processo da sua morte. Né? Sócrates foi condenado na época por algo que muitos filósofos foram também. Né? Então, algo que hoje, ainda bem que não estamos, né, nós assim, que temos um pouco, queremos viver essa ideia da filosofia, né? Não estamos assim diretamente sofrendo o perigo de sermos mortos por nossas ideias, né? Pelo menos até agora. Espero que ninguém venha querer tirar minha vida por conta das minhas ideias e nem das de vocês, enfim. Mas o fato dele colocar suas ideias gerou o seu julgamento, né? A sua morte. Ele foi acusado de que ele foi acusado de corromper a juventude, né? E foi acusado de negar os deuses e de gerar uma desordem social. Tudo bem que a desordem social, eu acho que ele cometeu muito isso em Atenas. Mas a ideia da corrupção da juventude, ele na verdade colocou que ele estava ensinando os jovens a pensar, a chegar, a passar por esse processo da maiêutica, né? Então poderia se atribuir essa pena a ele, né? E a outra foi de negar os deuses, né? De negar os deuses. Muito provavelmente isso aconteceu como uma forma de poder da época, né? Provavelmente ele incomodou muitas pessoas, incomodou muitos políticos, incomodou uma parte da elite ateniense que não queria mais que ele se mantivesse em Atenas atuando e corrompendo a juventude. Por quê? Porque ele estava criando uma oposição muito forte, né? Criticando a forma de governo da época, a estrutura política, os problemas sociais, enfim. Então, os problemas humanos, né, também, que era talvez o que ele mais discutisse na época, né? Mais dialogasse na época. Enfim, então teve sua morte lá, teve que tomar cicuta, né? Foi julgada a pena de morte, teve que tomar cicuta e entrou aí para a eternidade, né? Até nós, né? Talvez entrou para a eternidade por sua grande vivência da imortalidade da alma, né? E chegou até nós esse conhecimento que toca o nosso coração, que toca a nossa razão, que faz com que a gente entenda mais sobre as coisas, que entenda mais sobre nós mesmos e que faz até que a gente estude para Enem. Enfim, mas foi um cara muito importante aí para o conhecimento ocidental, para o conhecimento do ser humano, para o conhecimento da moral, da política, até mesmo por ter sido o mestre de Platão, que de certa forma foi o grande sintetizador do conhecimento humano até então, lá na Grécia Antiga, né? Então, até é importante a gente lembrar que não podemos nunca esquecer de falar de Platão também, para entender o conhecimento humano e entender a filosofia. Vou até, nas próximas aulas, falar bastante sobre esse grande filósofo, né? Então, espero que tenha ajudado um pouco, né? São uma síntese das ideias principais de Sócrates, né? E espero que com isso ajude vocês a refletir também, a filosofar também um pouco. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.